Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje iremos entrevistar o ex-jogador Renato Tilão. Mas antes não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar o nosso vídeo. Roda a vinheta. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Então, eu me chamo Laíde. me chamo Lorenzo e hoje a gente vai fazer uma entrevista, um podcast aqui com o Renato Tilão. Isso. Meu nome é Renato Tilão. Prazer estar falando com vocês aí, né? Satisfação aí poder gravar essa entrevista aí com vocês. Muito obrigada. Então, a gente gostaria de saber desde quando vem a tua paixão pelo futebol, como que começou, desde que idade, como é que foi? A minha história é meio longa. Não, mas a gente tem tempo. Não. Tá. Na realidade, assim, o que me influenciou bastante é porque meus tios, meu pai jogaram futebol, né? E meu pai, eu desde pequeno, quando ele ia jogar, ele me levava junto, eu acompanhava os jogos dele, né? Então, eu acabei seguindo o caminho deles, né? Dos meus pais, meus tios, né? Por parte de pai, eles todos foram jogaram, né? No caso, meu pai não seguiu o futebol profissional, mas meu tio foi um jogador assim de renome profissional. E aí eu vendo ele jogar, meus tios, meus primos, né? E também eu morava num lugar onde tinha um campo na frente da casa da minha avó, que o passatempo era nesse campo. Então a minha brincadeira era futebol quase que o dia todo, né? E isso aí me levou a gostar do futebol. Então, essa paixão pelo futebol vem desde que tu era menininho, E isso, né? desde meu, para tu imaginar, desde com 4 anos meu pai me levava, era Kombi, né? Aquelas antigas Kombi, que aí o pessoal passava pegando os atletas ali para levar para jogar, e ele me levava junto, eu ia enrolando as ataduras deles, né, levava o material dele, e então eu convivia no meio desses atletas, eu ficava brincando do lado do campo enquanto meu pai jogava, né? E, então veio desde pequeno, né? E o que me influenciou com certeza, acho que foi esse hábito aí da família, né? Uhum. E daí, tu também já sabia que tu queria seguir essa carreira. Assim, na realidade, eu joguei mais por brincadeira, né? E depois a gente vai crescendo, eu comecei a participar de algumas competições, de escolinhas, né? Aí, quando eu me mudei para uma cidade no interior de São Paulo, através de um projeto pela prefeitura, eu comecei a participar de uma escolinha. Aí, eu comecei a me destacar. O professor da época, ele achou que eu tinha potencial e me levou para fazer um teste no clube profissional, que foi o São Paulo Futebol Clube, né? Na década de 90. E aí, na peneira, eu acabei passando e fiquei por um tempo jogando no São Paulo, né? Nas categorias ali juvenis do São Paulo. E daí, quando eu fui no São Paulo, fiquei mais ou menos uns 6 meses, né? Quando eu fui liberado pelo São Paulo, eu vi que eu tinha potencial. E daí eu tentei ir atrás para realizar esse sonho, né? De me tornar um jogador profissional de futebol. Tilão, para quem está vendo o vídeo aqui, né, no YouTube, nós estamos em Vacaria, né, mas a gente sabe que tu não é daqui, né? Nasceu em que cidade? Isso, eu sou natural de São Paulo, né? Sou natural de Jundiaí, interior de São Paulo, dá 40 quilômetros ali da capital. Uma cidade mais ou menos aí, deve ser um pouquinho maior que Caxias, né? Cidade grande, né? E, e eu acabei vindo parar em Vacaria por causa do futebol. Vim jogar aqui no Grêmio Esportivo Glória em 1998, onde eu também conheci a minha esposa daqui, e a gente depois de 2 anos casou e ela seguiu a vida comigo aí mundo afora pelo futebol, né? E quis Deus que em 2011 eu voltasse aqui para o Glória, onde eu acabei encerrando minha carreira já perto dos 40 anos, né? E acabei montando um projeto aqui, e aí se vão 10 anos que eu estou aqui em Vacaria. Com que idade que tu começou que tu saiu da tua cidade que tu nasceu, no caso? E sim, ó, para jogar em clubes profissionais, eu saí com 16 anos, Lourenço.
Então, na realidade, um ex-jogador me viu jogando, né? E ele me convidou para jogar na equipe dele. Esse ex-jogador, né, jogou em equipes profissionais. Ele também ele viu que eu tinha potencial e ele arrumou um clube para mim no interior de São Paulo, que foi o Tanabi Esporte Clube, né? Um clube não grande, mas um clube assim que revelou muitos jogadores, né? Muitos jogadores conhecidos. Eu acho que um dos mais conhecidos aí, não sei se tu vai lembrar, né? Não sei se é da época de vocês, é mais da minha época, mas que hoje ainda trabalha hoje na Band, ele é comentarista ali na Band, que foi o Edilson Capetinha, né? Então eu cheguei até a ter uma participação com ele, entre outros jogadores, né, que acabaram tendo sucesso, mas acredito que ali do Tanabi, um dos que mais chegou no auge, que chegou à seleção brasileira, foi o Edilson, né? E ali eu me profissionalizei com 20 anos, porque na minha época se fazia o contrato só com 20 anos, né? Então, com 20 anos me profissionalizei e daí comecei a jogar no profissional e aí comecei a seguir minha carreira profissional de futebol, que eu comecei com 20, 30, 20 anos praticamente aí jogando no profissionais aí. E nesses 20 anos, quantos times tu jogou daí? Vamos lá. Eu vou abreviando, tá? Para não ficar muito extenso aí. Então, eu comecei no São Paulo, na época do Tele Santana, era o treinador, né, do profissional. Na base era o Silva, e naquela época tinha muitos jogadores que se deram muito bem. O São Paulo é uma equipe grande, né? Aí eu saí do São Paulo, eu fui então para Tanabi, interior de São Paulo, aí onde eu me profissionalizei. Do Tanabi eu fui para Joinville, né? Do Joinville eu fui pro de Tanabi eu fui para o Tubarão, em Santa Catarina, depois eu fui para o Joinville, né? Aí eu também tive na Arábia Saudita, eu tive no Itabaiana, eu não vou falar em ordem aleatória, tá? Senão não Sim. vou esquecer aqui. Foram bastantes clubes, assim, alguns eu joguei mais de uma vez, então tive 3, 4 passagens nesse clube. Mas eu vou colocar assim, foi São Paulo, Tanabi, foi o Tubarão, foi a Arábia Saudita, Al Raid, né, da Arábia Saudita, depois joguei no Itabaiana, em Sergipe, aí joguei do Itabaiana, eu vim para o Glória, foi em 1998, né, falando com vocês aqui que são de Vacaria, então 1998 foi o primeiro ano que eu vim para o Glória. Do Glória eu voltei para o Joinville, né, fui para Joinville, do Joinville tive outra passagem no Tubarão, depois daí eu vim para a Ubra de Canoas em 2002, foi o clube que eu fiquei, um dos clubes que eu fiquei mais tempo, fiquei três anos jogando ali, né? Na Ubra, da Ubra eu fui para o Veranópolis, do Veranópolis eu fui para o Guarani de Venâncio, do Guarani de Venâncio eu fui para o Juventus de Jaraguá do Sul, do Juventus de Jaraguá do Sul eu voltei para Veranópolis, depois do Veranópolis eu fui para o Santa Cruz, do Santa Cruz eu fui para o Maranhão, Motoclube. Depois eu tive na Ubra de Rondônia. Depois eu tive no Campeonato Baiano, no Bahia de Feira. Depois eu voltei, eu fui para o Hercílio Luz, que também é na cidade de Tubarão, tem 2 clubes lá. E, por fim, eu voltei ao Glória em 2011, que foi onde eu encerrei a minha carreira. Eu tinha 39 anos e ia completar 40 anos. Nossa, Acho que eu não é tive nenhum clube. bastante. Meu Deus. Bastante. Já que tu tocou nesse time de fora, como é que foi jogar fora do país? Quando eu fui para a Arábia Saudita, eu tinha 23 anos, né? E esqueci de falar do Tupã, de São Paulo, que eu estava no Tupã, do Tupã que eu fui contratado para ir para a Arábia Saudita. Na realidade, eu tinha um contrato de 1 ano e eu acabei tendo uma lesão muito séria no meu joelho e eu fiquei por tempo treinando e fazendo fisioterapia e acabou que eu entrei num acordo com o clube para me voltar para o Brasil. Então foi uma experiência assim, eu era novo e não tinha muita maturidade, né? E quando eu fui para a Arábia Saudita, é um país muito difícil, é um país com uma cultura totalmente diferente do Brasil, um país muçulmano, né? E um país muito religioso, como eles dizem, né? E é uma coisa muito diferente. Então, a sensação que eu tinha é que eu estava vivendo um pesadelo,
e que eu não acordava desse pesadelo, né? Para vocês entenderem bem assim, por quê? Porque na realidade, se você vai para qualquer país aí europeu, Alemanha, eu estive na Alemanha também, excursionando, não jogando, em excursões, né? Ficamos 20 dias lá fazendo excursão, jogando com os clubes da Alemanha. Aí tive a passagem pela Itália. São países europeus, mas são países assim, que você vê as pessoas com roupas iguais às nossas, né? Sim. Embora Mal, né? falem outra língua, mas assim, eles se vestem praticamente quase igual aos brasileiros, né? E na Arábia Saudita não, tu via os homens usando um vestido branco, com turbante, e as mulheres vestiam uma burca, né? Toda de preto, Sim. sem mostrar o rosto, né? Então isso era muito estranho para mim. Mas em questão de estrutura, né, é um país de primeiro mundo, um país muito rico, né? A estrutura ela era acima da Ficou quanto média, né? tempo lá? Eu fiquei daí 5 meses. Eu tinha contrato de 1 ano. Eu acabei machucando meu joelho, né, num jogo valendo pela competição e fiquei 1 mês tratando e não conseguia ver possibilidade de retorno à jogada. Aí eu acabei rescindindo meu contrato e voltando para o Brasil para tratar aqui. E foi onde eu acabei recuperando meu joelho aí para poder voltar a jogar futebol, né? Então, é assim, me trouxe muita maturidade, porque eu amadureci bastante em relação a valorizar mais o Brasil, né, de ver as dificuldades quando sai do Brasil, de como é difícil viver em outra cultura, aprender a se virar sozinho, né? Então, na realidade, os árabes eles falam um inglês fluente, né? Então, um pouco que eu aprendi no colégio eu consegui me virar. E também eu tinha um tradutor lá, né, que morou Sim. aqui no Brasil, que me ajudava, né? Então foi uma experiência assim que me trouxe muito maturidade assim a nível de crescer como pessoa, mas não foi uma experiência tão fácil assim. Eu imagino que lá tu deve ser bem pago, né, para jogar lá, mas eu acho que não é igual jogar aqui no Brasil, né? Mesmo sendo, acho que aqui no Brasil deve ser menos salário, claro, mas mesmo assim tu tá perto de todo mundo e tu fala a mesma língua, né? Isso. Na realidade o que me levou a ir lá foi a questão financeira, né? Porque os valores são muito acima dos valores do Brasil. E a maioria do jogador que vai para a Arábia Saudita hoje é só por questão financeira, né? Porque a Sim. Arábia Saudita é um país fechado, não existe turismo, sabe? Você só pode entrar lá a trabalho. Então, quem vai para lá, a única coisa que tu pensa é na questão financeira de você poder fazer uma vida, guardar um dinheiro e tal. Então, nesse sentido, foi bom. Mas o que foi bom essa pergunta tua, porque assim, ó, o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que o dinheiro não é tudo na vida. Às vezes eu que deixei pai, eu não era casado ainda, então eu deixei meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, né, meus amigos no Brasil, Sim. para ir buscar dinheiro, né? E na realidade, quando tu vai lá, tu vê que o dinheiro ele não é tudo, porque na realidade dinheiro até eu ganhei e foi até onde eu comprei meu primeiro carro, né? O dinheiro que eu ganhei lá. Mas tem outros valores que a gente começa a valorizar mais na vida da gente, questão da família, questão dos amigos, questão da própria cultura nossa brasileira, embora muita gente reclama do Brasil, o Brasil é um país excelente para se viver. Então, tudo isso aí, essa ida à minha Arábia me trouxe essa experiência, né? De poder valorizar mais o Brasil, as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente é próxima, né? Até porque se Até acontecesse, porque, até porque se acontecesse qualquer coisa comigo lá na Arábia, talvez ninguém nem ia saber, né? é, Porque eu estou longe, não tinha. E na minha época não é que nem hoje, que nós estamos aqui ó, falando aqui por vídeo, né? Na minha época era só telefone, uma ligação era muito cara, então eu falava com meu pai uma vez por semana e era muito rápido, né? Hoje não, hoje talvez seria diferente, porque hoje eu conseguiria falar com meu pai, com a minha mãe, assim, por vídeo, né? hoje é mais Então, tranquilo. mais tranquilo, muito mais tranquilo. E até hoje você pega o celular, eu consigo falar árabe com o celular na mão, né? E é Entender isso. e traduzir, né? Então se tornou muito mais fácil a vida hoje em relação a qualquer país que tu vai, né? E mesmo com toda a tecnologia, é raro tu ver o pessoal falar, tipo, do futebol da Arábia Saudita, né? Isso, isso. Porque é um Eu acho que futebol. claro que aqui no Brasil o país inteiro tem muito futebol, né? Mas aqui, lá na Arábia Saudita,
Mesmo tipo da Europa, tu vê, de outros países, tu vê, mas lá da Arábia, pelo menos eu não vejo, né? Isso é um país que, como eu falei, você vai pensando só na questão financeira, porque na realidade ele não te traz nada. O jogador que vai para lá se torna esquecido, vamos dizer assim, né? Então, o Brasil ele é um cenário, tu jogar na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, tem alguns países, Portugal, tem alguns países que você se torna vitrine, ainda mais para quem pensa em chegar a uma seleção brasileira, né? Agora, existem alguns países que você vai só pela questão financeira, onde você fica praticamente escondido do futebol, né? E do mercado do futebol. Claro, para quem pensa em chegar a uma seleção brasileira, né? Você acaba ficando um pouco escondido. O que vale hoje, a gente tem alguns jogadores, inclusive o Mano Menezes está para lá, né? Sim. Tá o Carille, estava para lá agora, tá voltando para o Brasil, estava o Dudu, que voltou para o Palmeiras. Tem bastante jogadores que vão para lá, mas é que a gente falou, é só na questão de ganhar muito dinheiro, porque o valor deles é um valor muito acima do mercado. Né? Aproveitando o embalo, falar de jogador, qual que tu acha que foi teu auge da carreira, assim, que tu disse, eu tô grandão? Eu tive alguns momentos, a vida de jogador ela não é uma vida instável, ela é meio instável, sabe? Porque tu tem altos e baixos, né? E além de altos e baixos, você às vezes pode ter problemas físicos ou clínicos, né? Então, às vezes você está mal fisicamente, às vezes alguma coisa interfere, algumas coisas externas, né? Às vezes interfere no teu rendimento, às vezes você pode ter uma lesão, que não foi o caso da Arábia, eu tive que voltar embora por causa de uma lesão. Então, tem momentos assim na carreira da gente que tu acha, pô, agora estou no clube bom, vai dar tudo certo, tal, e as coisas às vezes não acontecem do jeito que tu quer. Então, assim, dos clubes que eu joguei, eu tive vários clubes assim que eu tive uma boa passagem, né? Mas um clube que ficou marcante para mim pelo que nós fizemos e foi o clube que eu fiquei mais tempo e pela estrutura foi a Ubra aqui de Canoas, né, no Rio Grande do Sul, porque a gente foi campeão da Série C, fomos campeão da Série B, fomos campeão do interior gaúcho e fomos vice-campeão, perdemos o título para o Inter na final de 2004. Então era um time muito bem estruturado, onde nós jogávamos contra as grandes equipes de igual para igual, né? Tiramos o Grêmio na semifinal, fizemos um baita jogo na final contra o Inter, acabamos perdendo 2-1, mas foi um baita jogo, né? Então foi um clube assim, por ficar 3 anos, foi um clube de muitas conquistas, muitas vitórias. Então esse clube ficou marcante para mim. Além também de financeiramente foi um clube que eu fui bastante abençoado ali, sabe? Mas eu também fui, né, daí eu tive uma passagem no Joinville, fui campeão catarinense com o Joinville, no motoclube eu fui campeão maranhense com o motoclube, na Ubra de Rondônia eu fui campeão rondoniense, né, com a Ubra lá de Rondônia. Então, cada clube ele tem a tua história, né? E tem aquele clube que às vezes você vai, você não consegue fazer um bom campeonato, tu fica devendo, sabe? Então, mas eu, graças a Deus, todos os clubes que eu fui, eu cumpri o meu contrato, nunca fui dispensado, sabe? Eu sempre cumpri os contratos, né? Mas tem clube que eu não rendi o que eu poderia render. E dos, Pode falar. e dos títulos que tu recebeu, qual que tu acha que para ti marcou mais, que foi mais importante? Mais importante é que assim, ó, título, eu sempre falo, costumo falar que título é título, né? Independente de qualquer divisão, de qualquer campeonato, seja amador, seja profissional, seja o que for, né? Porque ele é muito difícil você conquistar um título, né? Imagine lá de 20 equipes, tu ser a número 1 daquele estado, né? De 16, tu ser a número 1, de 14, tu ser a número 1. Então, ele é muito difícil, né? Ser campeão interior gaúcho foi um título importante na minha carreira, porque o Campeonato Gaúcho é um campeonato muito forte, né? Então, nós conseguimos desbancar muitas equipes naquele ano, e equipes de renome, né? E daí, naquele ano, tinha o Campeonato Gaúcho e o Super Gauchão, que eles falavam, né? Então, nós fomos campeão do Campeonato Gaúcho e no Super Gauchão, daí nós perdemos o título no caso, para o Inter, né? Mas lá no Maranhão foi muito legal ser campeão, porque lá no Nordeste, lá, o que acontece assim?
Eles são apaixonados, sabe, por futebol. Eles deixam de comer para ir no estádio, sabe? Então, uma torcida vibrante, uma torcida grande, sabe? Fanáticos, assim. E o Motoclube e o Sampaio Corrêa são os dois maiores clubes, né, do estado. E nós fomos campeão em cima do Sampaio Corrêa, que era o nosso grande adversário lá, como se fosse Inter e Grêmio aqui, né? Ou Grêmio Inter, né? E nós conseguimos ser campeão. E também o Campeonato Catarinense, que é um campeonato onde eu joguei por 10 anos, né, no estado de Santa Catarina, um campeonato também muito agradável de se jogar, né? E também fui campeão ali com o Joinville, né? E lá em Rondônia já foi um título assim também com sabor de ser campeão, mas talvez não repercutisse tanto como nesses três aí que eu falei para vocês aí. Mas com certeza o da Ubra, para mim, eu acho que foi um dos mais marcantes, porque nós jogamos contra. Imagina jogar contra a equipe do Inter, onde 5, 6 atletas são da seleção brasileira. Né? E você jogar de igual para igual. Imagina você jogar contra um Grêmio, com a camisa do Grêmio, você conseguir tirar um Grêmio na semifinal. Né? Imagina tu jogar. Na época ali, eu estava na Ubra, né, jogar contra o Glória de Vacaria, que foi o clube que foi nós e o Glória, né, que disputamos para ver quem quer ser campeão do interior, e nós conseguimos ficar na frente do Glória, era ponto corrido. E eu lembro que naquele ano, a final da competição era para ser Ubra e Glória. Foi o ano que o Inter lá meteram a mão no Glória. Não sei se vocês sabem dessa história, né? Se vocês acompanhavam, mas era um ano que meteram a mão no Glória, né? Então a final era para ser Ubra e Glória e acabou não acontecendo. O maior time que tu jogou, acho que foi o tipo maior de ser mais famoso, assim, acho que foi o Joinville, não. O mais famoso, Lourenço, foi o São Paulo, né? Assim, de camisa, São né? Paulo. O São Paulo é um clube grande a nível de Brasil. Não, A sim. nível de estado, o Joinville é um clube grande no estado de Santa Catarina. O Motoclube é um clube grande no Maranhão. Né? O Itabaiana, ele é a terceira força em Sergipe. Então, a nível de estado, tem alguns clubes que eu joguei, que foram clubes grandes no estado, mas a nível de Brasil, o maior clube com certeza foi o São Paulo. Só que, profissionalmente falando, eu acho que o Joinville foi um dos maiores clubes, assim, a nível de história, assim, sabe? Acho que foi o Joinville. Falando agora de quando tu parou de jogar por lesão, pensou assim, não quero mais jogar. Não... Na realidade, assim, eu já ia fazer 40 anos, né? E o que me levou a parar de jogar é que eu comecei vamos dizer assim, a não jogar com a mesma empolgação com que eu jogava. Além da idade, né? Mas eu ainda fisicamente eu poderia ter jogado mais uns 2, 3 anos, com certeza, pelo que eu rendia fisicamente, né? Mesmo tendo a minha idade. O que me levou a parar foi que eu comecei a viajar e ficar longe da minha família. Porque daí meus filhos cresceram, aí veio minha filha, né? Então eu não podia levar eles mais comigo. Então nos últimos anos eu estava viajando sozinho e ficava longe deles, da minha esposa e deles. E isso aí eu comecei a perder aquela motivação, aquela alegria, sabe, de jogar e eles não estarem junto comigo. E aí eu acabei optando por parar e ficar mais perto deles. Agora falando, acho que na escolinha, né? Eu acho que quando eu entrei na escolinha aquela vez, ainda tu jogava em outros campeonatos agora não me lembro também. Acho que era tu jogava pra fora, né? Não me lembro, acho que foi em 2014. Isso, quando tu começou ali, eu fui convidado para jogar num clube amador aqui, num campeonato muito forte aqui na região de Caxias, que foi o Ferroviário de Nova Pádua. Eu joguei por 5 anos lá, era uma equipe amadora, mas com a maioria dos jogadores eram ex-profissionais, então a gente recebia para jogar, né? E eu joguei 5 anos lá, onde sim, nesses 5 anos a gente chegou todos os 5 anos nas finais. Em 5 finais nós ganhamos 4, perdemos só o último ano que eu joguei lá. Então ainda todo final de semana eu treinava vocês no meio de semana, no final de semana ia jogar, né? Fominha, né? Mas o bom é que eu ia jogar e voltava para casa, então, e às vezes eu podia levar a família junto comigo, sabe?
Sim. Então, foi mais assim, foi uns 5 anos aí que eu joguei mais, vamos dizer assim, sem aquela pressão do futebol profissional, né? Bem mais descontraído, um clube amador que ainda pagava a gente para jogar e não tinha aquela obrigação de ter que vencer e de poder estar junto com os jogadores, que eu joguei, alguns joguei junto, outros contra, né? Vivendo esse momento aí de domingão aí. Tu tem um ídolo, tipo, no futebol, assim, Eu? que tu, meu Deus. Olha, eu admiro vários jogadores, sabe? O que eu, na minha época, como eu jogava de zagueiro, eu gostava muito do Ricardo Rocha, foi um zagueiro da seleção brasileira, inclusive era um zagueiro que estava no São Paulo, né? Então foi um jogador que eu admirei muito a carreira dele, pelo potencial, pelo que ele representava ali pro futebol. Mas tinha o Aldair, tinha vários jogadores assim, né, que eu, que eu gostava muito assim. Então eu procurava me espelhar mais nos jogadores da minha época, que já estavam na vitrine, né, e aprender muito com eles. Hoje assim eu não tenho. Hoje eu trabalho, como eu trabalho com futebol, eu eu acompanho a seleção brasileira, mas eu não tenho assim É que imagino também jogador. que tu, como Oi? sendo um. Tu já foi jogador, daí tu fica imaginando, aquele dali, ele joga bem, mas não dá tudo aquilo pra, sei lá, fazer outra coisa, daí o cara fica. A gente começa a ver o que é a realidade do futebol, né? Embora eu acho que o futebol mudou um pouco em relação à minha época, porque hoje, antigamente, sei lá, o amor ao futebol, não que hoje não tenha, sabe? Mas era muito diferente, assim, o comprometimento do atleta com o futebol. Eu vejo que hoje o futebol virou meio, parece uma coisa de filme, assim, sabe? Os jogadores são meio pop stars, assim, né? E na minha época, não. Os jogadores eram jogadores. Os jogadores não gostavam muito de ficar dando entrevista, aparecendo e fazendo propaganda, essas coisas assim. Hoje não, você pega os jogadores hoje, eles são garotos propaganda, né? Então, às vezes, o jogador lá, ele assina um contrato lá e nesse contrato o clube tem que liberar ele, que ele tem que fazer vários comerciais. Dando exemplo do Neymar, né? Sim. Então mudou bastante, sabe? Mas é cada geração, né? São épocas, são gerações diferentes, né? Até assim, voltando à pergunta que ela me fez, como que é o nome dela? Desculpa. Laís, A Laís, né? A tua pergunta, agora me veio a lembrança de um jogador que eu admiro muito ele, tá? Que foi o Ronaldo, o Fenômeno, né? Por que eu admiro ele? Porque ele foi um jogador que ele teve muitos problemas de lesões sérias no joelho. E mesmo assim, ele sempre se dedicou, ele sempre deu a volta por cima. E quando nós fomos campeão lá na Alemanha, ele voltou depois de uma lesão grave, né? E ele conseguiu jogar, ainda fez os gols na final da Copa do Mundo. E depois ele jogou no clube, que é o clube que eu torço, né? Assim, hoje não torço tanto, mas que eu torcia muito, que é o Corinthians, né? Então, eu aprendi a admirar muito o Ronaldo pela história de superação de vida e pelo jogador que ele foi, né? O Brasil, assim. Então, ele agora me veio a lembrança aí, é um jogador que eu gosto muito, tenho muita admiração pela história dele, como ele superou, né? Porque, na realidade, a vida de jogadores às vezes tem que ser assim, tem que ser uma vida de superação, superar lesão, superar falta da família, distância, concentrações, viagens, né? Então, ele é um marco para mim, assim. Filão, agora falando em já uma história muito grande, né? Tu, muitos anos, pensou em desistir alguma vez? Várias vezes, várias vezes. Quando eu fui, meus 16 anos, que eu fui para longe do meu pai e da minha mãe, meu pai conta uma história assim. Toda vez que eu vou lá, que a gente está reunido com meus amigos lá em São Paulo, ele fala assim: ó, eu sabia que o Renato ia virar jogador o dia que ele saiu de casa. Porque quando ele saiu de casa, ele não olhou para trás, ele colocou a mochila nas costas, não olhou para trás. Então ele sempre me lembra essa história. E realmente eu fui em busca do meu sonho porque eu tinha muito desejo de me tornar um jogador profissional. E Deus abençoou, graças a Deus eu consegui realizar isso, né? E só que assim, ó, por várias vezes à noite eu deitava na minha cama e eu chorava escondido, sabe? E eu queria pegar todas as coisas assim e voltar para casa, saudade da minha mãe, principalmente da minha mãe, né? Do meu pai também
mas muito mais da mãe, né? Porque a gente é mais apegado, sei lá, a mãe, principalmente o homem, né? É muito apegado à mãe. E eu chorava muito saudade da minha mãe. Só que todas as vezes que eu queria voltar para casa, eu pensava com o pai, eu não posso abrir mão do meu sonho, é o meu sonho, eu não posso abrir mão, eu tenho que superar isso, sabe? E aí eu fui começando a superar. E com o tempo, aí vem esse amadurecimento, eu consegui lidar melhor com essa saudade, esse sentimento assim. Tanto que eu fui parar na Arábia Saudita, né? Senão eu nunca teria ido, né? Mas falar para ti assim, por várias vezes eu pensei em pegar minhas malas, minhas roupas e voltar para casa e deixar desse sonho de ser jogador. Não foi fácil, não. Mas depois tu vai crescendo, vai se tornando mais adulto, mais maduro e tu vai aprendendo a lidar com esse sentimento aí. Eu imagino que o cara ir para outro país que é nada a ver com a gente, né, aqui do Brasil, e sozinho, não conhece ninguém, não fala nem a própria língua, é para lascar, né? Não foi uma história assim, essa história para mim talvez foi essa experiência para mim também foi uma das maiores da minha vida, sabe? Tem um detalhe que diz, né, quem tem boca vai a Roma, né? Na realidade, eu passei por Roma, porque eu fiz conexão em Roma, né? Então, eu fui até Roma, na Itália, e daí de Roma eu fui para Jeddah, né? Que é uma cidade lá da Arábia Saudita, e de Jeddah eu fui para Bureida, né? Que é a cidade que eu estava lá na Arábia Saudita. E tive que aprender a me virar, cara. Tive que aprender, e até vou abrir um parênteses assim, para a gente descontrair um pouco. Fui eu e um amigo meu, então não fui sozinho, nós fomos em dois. Isso também me animou aí. E quando nós fomos, o fuso horário lá são 6 horas de diferença aqui no Brasil. Então, à noite, enquanto o pessoal estava dormindo, nós estava acordado. Nós não conseguia dormir. O olho não tinha jeito de fechar. E teve um dia que eu comecei a lutar com o sono para não dormir de dia, para mim conseguir dormir à noite. E um dia eu acordei, o nome desse amigo meu jogou também era Ademir. E eu olhei do meu lado assim, nós morávamos no mesmo quarto, o Ademir não estava. Eu falei, mas onde que está o Ademir? Cadê o Ademir? O que deu com o Ademir? Né? E aí eu levantei e fui procurar ele. Estava na varanda, assim, na sacada, olhando para a lua, assim, chorando, sabe? Uhum. Então tu vê, chorando de saudade do Brasil, saudade da família, né? Então, não é fácil, cara, mas foi uma experiência aí que trouxe muita maturidade. Mais alguma Laís, coisa, Lourenço? escolinha, quando começou a escolinha? Por que surgiu a escolinha? Tá. A escolinha, na realidade, eu orava muito a Deus, assim, Deus, o que eu vou fazer quando eu parar de jogar futebol? Porque, na realidade, eu não me preparei para parar de jogar futebol. Na realidade, o jogador de futebol, ele acha que essa carreira vai ser eterna, né? E não é. Então, Eu imagino que é, o cara começa a jogar, mas o cara começa a jogar pensando em sempre estar decolando, né? Mas não pensa isso aí. que Então, a vai gente vê parar. quantos jogadores ganharam muito dinheiro e perderam tudo. Porque, na realidade, às vezes o cara não se prepara para parar de jogar futebol. Ele acha que ele vai parar de jogar futebol, ele vai ganhar a mesma coisa que ele ganhava, ele vai poder viver a mesma vida que ele vivia, e não é assim. E, na realidade, eu comecei a orar a Deus, pedir a direção de Deus. E um dia, assim, orando, Deus me trouxe essa relação da escolinha, e eu fazia, e daí eu fazia educação física, né? E aí eu fiz um projeto, e aí eu vim aqui para a Vacaria, na casa da minha sogra, e eu entreguei esse projeto ali no Glória, na época, para o diretor ali das categorias de base ali do Glória, né? E eu fui jogar em Santa Catarina. Eu passei, deixei o projeto para ele, ó, estou montando esse projeto aqui, eu vi que o Glória não tinha escolinha, né? Tinha um profissional que não tinha escolinha, não tinha um trabalho com a criançada, com os atletas mais novos e tal, e fui embora. Isso aí foi em 2010. Em 2011 eles me trouxeram para cá. Então, na realidade, eu acredito até que eles me trouxeram de repente, né? Já pensando em eu parar e começar esse projeto. E quando acabou a competição, eles me chamaram na sala e perguntaram se eu queria realmente tocar esse projeto. E aí eu comecei o projeto. Comecei, foi em junho, ou julho, não me lembro, final de junho, né? De 2011, né? E agora aí nós estamos em 2021, um projeto que
graças a Deus deu certo, começou a agregar muitas crianças, então hoje a gente trabalha aí com crianças de 5 até 17 anos, e agora também já há 3 anos aí nós montamos a AFAVA, que é uma associação, então para se trabalhar mais com perfil de categoria de base, né? Então nós temos a escolinha e temos a AFAVA, e então a gente procurou também correr atrás, se estruturar para poder oportunizar, né, os atletas aqui de Vacaria tentar também em busca desse sonho de se tornar jogador de futebol. Hoje, em 10 anos, nós temos vários jogadores que conseguiram, sabe, fazer contrato profissional, que estão jogando. Nós temos um atleta recente nosso que saiu da escolinha, passou pela FAVA, hoje tá na Eslovênia. Ele tem 18 anos, o Kelvin, né, um atleta nascido em 2003. Nós temos hoje um atleta 2003 jogando, que já estreou com o Glória aqui, né, a divisão de acesso esse ano. Temos 4 atletas mais novos que estão treinando junto com os profissionais. Teve outros atletas que não saíram da escolinha, vieram um pouco mais tarde, foi o Germano, foi um atleta que teve muito, foi campeão aqui com o Glória, quando o Glória foi campeão, hoje está jogando lá, acho que no São Luís de Juí, mas um atleta aí já que está no mercado de futebol, e outros, né, que saíram, são vários, estou lembrando de alguns, né? Então é legal isso, você saber que você, de alguma forma, ajudou alguns atletas a realizarem esses sonhos, sabe, de se tornarem jogadores profissionais. Eu joguei no Glória, olha, eu acho que foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, foi ter jogado no Glória. Eu não, não sabia jogar nada de futebol, né? Eu entrei, acho que fiquei 2 anos, eu acho, 2014, e foi até 2016, mais ou menos. Isso, Depois, a gente foi tu foi, bola, né? E coisa arada, daí acabei saindo, mas olha, foi muito legal. Era muito legal, não tu, perdia um treino. isso aí, tu foi meu atleta, meu goleiro, né? É, E teu irmão também, né? Teve também comigo ali na escolinha, né? E tu pegou, na realidade, ainda um início, vamos dizer assim, né? Desse projeto, né? Mas assim, né, Lourenço, o que que eu falo assim? Na realidade, o maior objetivo nosso com as escolinhas é trabalhar a questão do cidadão, né? Então, o maior alvo nosso não é fazer o atleta profissional. O atleta profissional ele vai ser uma consequência. O maior alvo nosso é construir o cidadão, ou seja, pegar a criança, pegar o adolescente, pegar o jovem e trabalhar o futebol de uma maneira disciplinar. Tu sabe disso, né? Tu esteve comigo ali. Então, sim. disciplinar os atletas, para que eles entendam que seguir um caminho bom, cabeça boa, se não se tornar jogador, vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai se tornar alguém na vida, alguém incluso dentro da sociedade, que seja respeitado pela sociedade, ó. Falar contigo, ver o nível teu, né, o que tu é hoje, é isso para nós, para mim, como fui teu professor, eu estou feliz. Por quê? Porque esse é o meu maior projeto. É poder ver você crescer, daqui um tempo tu, né, tá namorando, daqui um tempo tu vai casar, daqui um tempo tu vai ter a tua família, os teus filhos, né? Através de você eu conheci teu pai, tua mãe, né? Então, para nós, professores que trabalhamos ali na escolinha, esse é o nosso projeto maior, é construir o cidadão. Então, tem muitos atletas que passaram comigo que hoje são engenheiros, dentista, advogado, professor de educação física, tanto que o Lineker foi meu atleta e hoje ele trabalha comigo, como professor ali na escolinha, formado em educação física, né? Hoje é o dia do educador físico, né? O William, né? Eu conheci o William, né? O William é um baita profissional, um baita professor, um professor respeitado, né, na cidade. Então, assim, a gente tem uma equipe de trabalho muito bem conceituada, sabe? Então, isso é importante para poder ajudar essa gurizada a buscar um caminho bom, né? De contrapartida, quando você vê um atleta, um aluno, foi um atleta teu, daqui a pouco, hoje, perdido aí nas drogas, também é o nosso lado de frustração. Às vezes a gente se pergunta, será que eu não poderia ter feito mais? Será que eu errei em algo? Então, a gente tem que ter um ideal, a gente tem que ter um alvo, e a gente não pode fugir desse alvo, né? Porque daqui a pouco eu tenho que ter algo que me motive a continuar. E a motivação nossa é isso, é poder ajudar essas crianças, adolescentes e jovens a seguir um caminho bom, com uma cabeça boa e se tornarem alguém na vida assim, enquadrado dentro da sociedade, assim, que sejam bem-sucedidos. Se conseguir ser jogador, bom, né? Porque é um sonho que vocês que têm o sonho de ser jogador estão realizando.
Mas a gente sabe que ser jogador hoje, se tornar um jogador profissional hoje é quase como ganhar na loteria. A verdade é essa. É. A concorrência ela é muito grande, né? Então são muitos clubes. Então é muito difícil se tornar um jogador profissional. Eu joguei esses 2 anos aí, até um dos motivos por eu ter parado assim de jogar, né? Foi até por isso também que é, é bem difícil o cara pegar uma carreira e crescer, né, dentro do futebol hoje em dia, né? Isso aí, isso aí. Então Mas, assim, a experiência de jogar era muito legal, era o cara jogar no campo, onde os jogadores jogam, o isso. cara treinar, fazer o mesmo treino que os jogador profissional do mundo inteiro fazem, era de coisa de outro mundo, né? Isso aí, isso aí. Isso é o legal, porque ó, essa lembrança que tu traz está guardada na tua mente e no teu coração. Essa experiência que tu teve, ninguém vai tirar de ti, é tua, é só tua. Então, um dia tu vai contar para os teus filhos, um dia eu vesti a camisa do Glória, um dia eu joguei dentro desse estádio, um dia eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu viajei, eu conheci outros atletas, né? E sem contar que muita gente não tem esse entendimento. Você teve a experiência de trabalhar conosco. Tem alguns atletas nossos que nunca viajaram. Então, vamos supor, nós tivemos um campeonato que nós fomos jogar nessa competição, tinha um time de Gramado, o Gramadense. Nós fomos jogar em Gramado. Então, nós aproveitamos jogar e depois passear com essa gurizada lá em Gramado, para eles poderem conhecer Gramado. Tem jogadores, né, que a condição deles não, talvez nunca eles teriam ido a Gramado. E daí, então, a gente vê a felicidade deles, né, de poder ir, poder passear, conhecer uma cidade a nível de Brasil muito conhecida, né, vem pessoas de tudo que é lugar no Brasil. Então, isso é legal. Então, oportuniza, né, os nossos atletas a ter essa experiência assim de conviver com, tipo, com outra cidade, ter relacionamento com outras pessoas, outros clubes. Isso aí traz crescimento, traz maturidade, traz socialização, né? A inclusão que a gente fala, né? Então, isso tudo é importante, que nem eu mesmo. O futebol me deu a oportunidade de ir para a Arábia Saudita, senão eu nunca teria ido para a Arábia Saudita, para a Alemanha, para a Itália, né? Vim parar no Rio Grande do Sul, conheci praticamente quase todos os estados no Brasil, viajando, jogando, né, pelo Campeonato Brasileiro e os campeonatos estaduais. Então, assim, ele é uma oportunidade ímpar, né? E isso aí, independente se você seguiu o caminho do profissional ou não, você vai ter essa lembrança do teu coração na tua mente para sempre. Né? Com certeza. Mas acho que agora, por hoje, era isso. Chegou meu cachorrinho aqui, tá latindo. Quer ver? Eu vou para descontrair um pouco, vou mostrar para vocês aí o meu mascotezinho aqui, ó. Aí, ó. Esse daí acho que eu já conheço, né? Esse aqui deixa eu tem o Teodoro, que é o meu mais velho aqui. Aí o Teodoro teve a Dora e agora esse aqui, ele é filho do filho da Dora. Então, na realidade, a Dora é vô dela, né? E o Teodoro é bisavô. Não. Não Então sei se eu eu conheci certo. o primeiro deles. Eu conheci o primeiro Isso, deles. aqui, ó. Estão tudo aqui, ó. Aqui. Isso aí é para vocês verem que eu não gosto de animal, né? A gente fala que aqui em casa tá parecendo um zoológico. Mas então, é bom, eu sei que tu tem teu cachorro aí, que eu ia pegar o Nicolas aí. Uhum. O que é um bulldog, né? É um bulldog. Isso aí, ó, viu? É muito, a gente se apega muito a eles, né? É. Tá louco, os bichinhos fazem bem, né? Não, é muito bom, são muito companheiros. Esses aqui são Lhasas, né? Então, Lhasa, eles são. Eu fui estudar antes de pegar o Lhasa, né? Eles eram cachorros criados pelos monges, né? E os monges fazem muito retiro espiritual, né? E então eles são muito companheiros. Eles são o Teodoro, onde eu vou aqui quando eu estou em casa, ele vai atrás de mim. Se eu vou para o quarto, ele vai. Se eu vou no banheiro, ele vai. Se eu vou na cozinha, ele vai. E fica do meu lado, assim. Então, são muito companheiros, assim, muito amigos. Assim. Bem legal. Mas então acho que era isso, né, Lourenço? Tem mais alguma coisa que tu queira perguntar? Acho que não.
Muito obrigada, então, Renato, pelo tempo. Agradeço. Obrigado, Tilão, por se Sucesso. disponibilizar aí, fazer a entrevista com nós, participar do projeto. Por contar um pouco da tua história também. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês, né? Sempre que precisarem aí, pode contar comigo, né? É um prazer, acho que é uma satisfação a gente contar um pouco, né? Todas as pessoas que vêm atrás de mim, eu sempre procuro poder ajudar da melhor forma possível, né? Espero que eu tenha ajudado vocês aí, quem for, vocês vão editar o vídeo aí, quem for assistir esse vídeo, né? Que possa ajudar eles também aí, de alguma maneira aí, eu possa ter passado um pouco da minha experiência, né? Como ex-jogador e profissional, as experiências que eu vivi, né? E para aqueles que sonham, de repente, em se tornarem jogadores, saber o que é a realidade, né? Dessa vida aí de jogador profissional. Muito obrigado aí, e, Obrigada. né? Sempre que precisarem, as ordens. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Tchau, Tchau, até Lorenzo. Um mais. abraço para vocês, Abraço. então. Tchau. Tchau, tchau. Abraço, Tchau. Tilão. Até Valeu. mais. Tchau, tchau. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. E até a próxima. Tchau!